Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos ver o conceito do que é predicativo, tá? Mas antes de começar, a gente vai só relembrar o conceito do que é o verbo, tá? Verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, que eu sempre falei com vocês. Verbo indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Só que hoje a gente vai ver o tipo de verbo que é um verbo chamado de verbo de ligação ou também chamado de verbo nocional. Vamos conceituar. Vamos lá. Verbo de ligação são verbos que indicam estado ou mudança de estado. Não expressa, portanto, ações. Então, meus verbos de ligação, eles não expressarão ações, eles expressarão estado ou mudança de estado. Então, você pode atrelar ao verbo de ligação uma ideia de que é estado. Ele não vai representar uma ação para você. Nas orações formadas por verbos de ligação, o sujeito não pratica nem sofre ação, sendo apenas um ser, esse sujeito, a quem se atribuiu alguma característica. Então, quando eu tiver um verbo de ligação, meu sujeito ele não vai praticar nem vai sofrer ação verbal. O que vai acontecer? Esse sujeito ele vai estar ali sendo ligado pelo verbo de ligação, por isso que ele recebe esse nome, verbo de ligação. Por quê? Porque ele liga o seu sujeito ao seu atributo. E esse atributo será chamado de quê? Predicativo. Tá? Mais à frente a gente vai ver aí o que é o predicativo. Então vamos lá. Os verbos de ligação expressam estado permanente, João é inteligente. Estado circunstancial, João está triste. Então, no primeiro a gente tem o verbo é, forma verbal é, que é o verbo ser. Nós temos verbo está. Estado transitório, o menino esteve quieto durante o passeio. Mudança de estado, a gente tem ali o professor tornou-se simpático. Continuidade de estado, o menino permanecia calado. Então, esses verbos que eu grifei aqui para vocês, que eu circulei, eles são considerados verbos de quê? De ligação, tá? Só que a gente tem que estar atento a uma coisa. Para esse verbo, para esses verbos que eu coloquei aqui para vocês, ó, essa lista, para eles serem de ligação, eles têm que estar nessa lista aqui, tá? E serem acompanhados de quê? De predicativo do sujeito, que a gente vai ver o que é já já, tá bom? Então, olha só, vamos voltar aqui nesses exemplos de cima. João é inteligente. Inteligente não é uma característica de João? Sim, a essa característica eu vou dar o nome de predicativo. Como esse predicativo está se referindo ao sujeito, eu vou chamar de predicativo do sujeito. Mesma coisa de triste. João está triste. Triste não é uma característica? Então eu também vou chamar de predicativo do sujeito porque se refere ao sujeito. O menino esteve quieto durante o passeio. Quieto não é uma característica do menino? Sim, então eu também chamo de predicativo do sujeito porque menino é o sujeito. O professor tornou-se simpático. Simpático não é uma característica dele? Se é característica, eu tenho também predicativo do sujeito. O menino permanecia calado. Calado não é uma característica do menino? Sim, se é uma característica dele, predicativo do sujeito. Então, mais um detalhe. Para esses verbos que eu circulei para vocês ali, de azul, serem de ligação, eles precisam estar onde? Na lista de verbos e virem acompanhados de quê? Predicativo do sujeito, tá bom? Então, viu que o verbo está na lista e está acompanhado de predicativo do sujeito, matou a questão, beleza? Agora vamos lá. Predicativo. Vamos agora ao estudo do predicativo. Predicativo é o termo da oração que funciona como
núcleo nominal do predicado. Ou seja, se eu estou falando de núcleo nominal do predicado, eu vou ter um predicado nominal. Ou seja, ele é a palavra-chave, ou seja, o predicativo é a palavra mais importante, porque ele vai ser o núcleo do meu predicado, tá bom? A função desse termo é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. Então, o predicativo ele vai atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. Sendo assim, pode ser classificado em predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Então, o predicativo é aquele termo que apresenta uma característica, que ele traz uma característica. Ora vai trazer característica para o sujeito, ora vai trazer característica para o meu objeto. Então, vejamos ali. Predicativo do sujeito. Para a gente ter predicativo do sujeito, o que eu preciso ter também, gente? Verbo de quê? De ligação. Então, vamos lá. Malu está linda. Primeira coisa quando a gente vai fazer análise é iniciar por onde? Pelo verbo. Quem é o verbo? Está. Então, vamos lá, circulando o verbo. Quem é que está linda? Resposta, Malu. Malu, então, é o meu sujeito. Então, S de sujeito. Só que esse verbo, ele indica uma ação? Não. Se ele não indica ação, ele vai indicar o quê? Um estado, uma característica do meu sujeito. Linda não é uma característica de Malu? Se linda é uma característica de Malu, eu tenho um termo chamado de predicativo e é do sujeito porque está se referindo a quem? Ao sujeito, que é a palavra Malu. Portanto, se eu tenho um verbo que liga o sujeito ao predicativo, esse verbo é chamado de quê? Verbo de ligação. Beleza? Vamos ver aqui em cima. Verbo estar é um verbo que está na lista? Vamos ver se ele está na lista. Ser, estar, opa, achei. Ficar, permanecer, tornar-se, continuar, andar no sentido de estar, virar no sentido de tornar-se e o verbo parecer. Então, a gente viu que o verbo estar ele está na lista, olha ele ali em cima, né? Se ele estiver na lista e acompanhado de predicativo do sujeito, obviamente é um verbo de ligação. Outro exemplo. O tempo ficou instável. Primeira coisa é fazer a análise iniciando pelo verbo. Quem é o verbo? Ficou. Quem ficou instável? O tempo. Então, o tempo ali é o meu sujeito. Instável não é uma característica do tempo? Se instável é a característica do tempo, eu tenho um predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo que liga o sujeito ao seu predicativo, à sua característica, esse verbo é chamado de verbo de ligação, porque ele apenas liga, ele não apresenta ação, ele une o sujeito ao seu predicativo. Beleza? Agora a gente tem aqui o predicativo do objeto. O predicativo do objeto, ele é diferente, tá? Porque para eu ter objeto, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um verbo que seja verbo transitivo, direto, verbo transitivo indireto ou verbo transitivo direto e indireto. Eu preciso ter transitividade porque eu tenho o quê? Objeto. E os verbos que apresentam objeto são esses três ali. Então vamos lá. Meu pai comprou uma moto velha. A análise inicia sempre pelo verbo. Quem é o verbo? Comprou. Quem é que comprou uma moto? Meu pai. Meu pai é o meu sujeito. Então vamos lá. Achei o sujeito para o meu verbo, eu vou olhar. Quem é o verbo? Comprou. Quem compra, compra alguma coisa. O que foi que ele comprou? Uma moto. Então, se quem compra, compra algo, o verbo é transitivo. Uma é preposição?
A, ante, até, após é preposição? Não. Se não é preposição, meu objeto é chamado de objeto direto. E o meu verbo vai ser transitivo direto. Só que ainda restou um termo na frase para ser analisado, que é a palavra velha, ok? Velha não está dando uma característica para a moto? Sim. Se está dando uma característica para a moto, esse termo é um predicativo, certo? Então vamos lá, predicativo. Só que ele não é mais predicativo do sujeito porque não se refere a quem? Ao sujeito. Ele se refere a quem? Ao objeto. Então ele é chamado de predicativo do objeto. Então a palavra velha você já sabe que é predicativo, porque está dando uma característica. E quando a gente caracteriza, a gente chama de predicativo. Tudo bem? Então vamos ver aqui mais um exemplo. Vamos lá. Meu cachorro precisava de uma casa nova. Vamos lá. Primeira coisa, quem é o verbo? Precisava. Quem precisava? Meu cachorro. Então, meu cachorro é o sujeito. Achei o sujeito para o meu verbo, eu vou olhar. Então, eu volto para o verbo. Verbo é precisava. Quem precisa? Precisa de alguma coisa. Do que ele precisou? De uma casa, não é isso? Se eu tenho uma ação que parte do meu sujeito, chega ao verbo e do verbo ela esbarra na preposição para depois atingir o meu objeto, quer dizer que eu tive o quê? Uma barreira aqui no meio. Se eu tive uma barreira ali no meio, significa que o meu trânsito foi indireto. Se o meu trânsito foi indireto, o meu verbo é transitivo indireto, porque eu tenho uma preposição ali. E se eu tenho preposição, o objeto é indireto. Só que na minha oração eu ainda tenho um termo ali que precisa ser analisado, que é a palavra nova. Nova está se referindo ao cachorro ou à casa? A casa. Se está se referindo à casa, eu tenho um predicativo do objeto. Ok? Então eu tenho um termo que está dando característica ao meu objeto. Tudo bem? Diferença entre verbo intransitivo e verbo de ligação. Muita gente tem dificuldade para distinguir esses dois, tá? Então vamos lá. Verbo intransitivo, ele não transita, não precisa de complemento. Verbo de ligação, ele une sujeito ao predicativo do sujeito, ok? Então vamos lá. Os verbos de ligação, como fora citado anteriormente, ou seja, como a gente já falou, servem para ligar o sujeito ao predicativo. Então, o verbo de ligação serve para ligar sujeito a predicativo do sujeito. Já os verbos intransitivos são aqueles que dispensam complementos. Ou seja, intransitivo não transita, não precisa de complemento, pois o verbo em si carrega o conteúdo principal do predicado. Então, verbo de ligação une sujeito ao predicativo do sujeito. Verbo intransitivo é aquele que não transita, ou seja, não precisa de um complemento. Tá bom? Então vamos observar a diferença. Os pais andam preocupados. Primeira coisa, acha o verbo. Andam. Aí você vai parar e vai falar, andam. Eles estão andando. Não. Observa o sentido, tá? Os pais andam preocupados. Não é o mesmo sentido de os pais estão preocupados? Não é a mesma coisa? Se é a mesma coisa, eu tenho ali o verbo andar no sentido de estar. E a gente viu lá em cima que esse verbo ele é considerado verbo de quê? De ligação. Por que ele é de ligação? Porque ele une o sujeito. Quem é que andam preocupados? Os pais. Só que esses pais andam preocupados. Opa, eu tenho uma
característica desses pais. Então, eu estou ligando o meu sujeito ao seu predicativo do sujeito. E quando eu uno sujeito a predicativo do sujeito, eu tenho um verbo chamado de verbo de quê? Verbo de ligação. Ok? Agora observa a diferença do exemplo abaixo. Vamos lá. O cavalo anda rapidamente. Então vamos lá. O cavalo anda rapidamente. Eu tenho o mesmo verbo, anda e anda. Agora, vamos observar o sentido. Eu posso dizer que o cavalo está rapidamente? Faz sentido? Não. Então, logo, eu não tenho o verbo andar ali no sentido de estar. Aqui, o cavalo realmente está praticando a ação de quê? De andar, que é diferente do exemplo de cima. Ok? Então, se ele está praticando uma ação de andar, eu vou olhar para o sujeito. Então, vamos lá. Achei o verbo, aí vou perguntar para o verbo. Quem é que anda rapidamente? Resposta, o cavalo. Se eu falasse apenas o cavalo anda, você não conseguiria entender? Sim. Então, eu chamo esse verbo de verbo intransitivo. Só que eu tenho ali um outro elemento, que é o quê? Rapidamente. Rapidamente está se referindo a quem? Ao cavalo ou ao andar? O ato de andar. Está se referindo ao ato de andar. Eu tenho uma palavra se referindo ao verbo. Ou seja, eu tenho um advérbio. Eu tenho um adjunto adverbial. Tá? Essa palavra rapidamente aqui está indicando o modo como o cavalo está andando. Então, eu tenho um adjunto adverbial de modo. Tá? Então, a diferença entre o verbo de ligação e o verbo intransitivo é que o verbo de ligação ele une sujeito ao predicativo. E o verbo intransitivo, ele não liga. Ele apresenta uma ação. A ação se encerra nele. Só que ele pode vir acompanhado de quê? De adjunto adverbial, que é um termo que indica circunstância, de tempo, modo, lugar, afirmação, de negação, tá? Ele não dá característica a ninguém. Ele se refere ao verbo, seja intensificando, localizando no tempo, dando uma negação, uma afirmação, ok? Então vocês têm que ficar atento a esse tipo de pegadinha, porque nas questões eles colocam sempre misturados verbos de ligação com verbo intransitivo e vocês têm que saber diferenciar, tá ok?